Olha, falar um pouco aqui de mercado da bola, antes da gente trazer todas as informações do jogo do Flamengo diante do Galo, essa decisão das oitavas de final da Copa do Brasil. O Carlos Sanches, né? A Raíza trouxe aqui essa informação, irmão do Nicolás de la Cruz, soltou essa. Creio que o Nico de la Cruz vai voltar ao River. Vale lembrar, a Raíza coloca que a janela na Argentina está fechada. Mas é uma declaração que, mais uma vez, cita a possibilidade do Nicolás de la Cruz sair do Flamengo, né, e ir para o River Plate ou para qualquer outra equipe, mas aqui no caso falando do River Plate. Creio que o Nico de la Cruz vai volver a River, né? Então ele falou durante o programa Guarda Alta, né? E aí essa situação aí do De La Cruz que está ali se recuperando, foi a campo já para voltar a trabalhar, né? E está há muito tempo aí sempre com esses problemas físicos, né? E que no Flamengo não consegue uma sequência, não consegue vingar. E aí teve toda aquela polêmica também com o médico que foi desligado do clube, né? O José Luiz Runco. Agora, ver se o Flamengo consegue recuperar o jogador, mas até familiar do jogador já falando. Agora, o River vai ter que pagar. O jogador tem contrato com o Flamengo. Quem quiser levar o jogador vai ter que pagar. Não tem essa. Tá? Não tem ingresso grátis. Né? Não tem almoço grátis. Olha só. Dia de decisão. Tem Mengão na Copa do Brasil. Dia de quebrar tabu. Dia da gente manter a escrita também lá na arena, né, no Galinheiro. O Flamengo que foi campeão no Galinheiro da Copa do Brasil. O Flamengo que goleou o Atlético Mineiro no primeiro jogo no Galinheiro, né, 4-2. Então, as informações a gente traz aqui. 19 horas de Brasília. Arena MRV, o famoso Galinheiro, né? O Galinheiro do Mengão, né? O Urubu que manda no Galinheiro. Então, vamos continuar mandando, né? Sport TV é a transmissão, tá? E Premier. Então, Sport TV e Premier transmitem. A provável escalação do Flamengo. Agustin Rossi, Guilherme Varela ou Royal, essa é a dúvida do time do Felipe Luiz. Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, segundo o GE, tá? Mas eu acho que ainda pode vir o Alexandro. Jorginho, Alan e não Saul, tá? Jorginho, Alan e Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samulino e Pedro de centroavante. Mesmo com Arrascaeta, Felipe aí agora conseguindo fazer essa escalação com os dois. E muito importante a gente ter Jorginho e Arrascaeta no time, né, num jogo que a gente precisa, e com o Pedro, né, um jogo que a gente precisa fazer gol. Desfalques seguem sendo o De La Cruz, problema no joelho esquerdo, recuperação. O Pulgar, com a cirurgia no quinto metatarso do pé direito. O Michael em recuperação, o Cebolinha se recuperou e está relacionado, o Michael não. Apesar de ter treinado com o grupo, só o Cebolinha, que foi liberado. Danilo ainda em recuperação na coxa direita. O Bruno Henrique e o Luiz Araújo, controle de carga, mais uma do Luiz Araújo. Cara, o Luiz era importantíssimo para esse jogo. Tá? E o Flamengo não tem jogadores pendurados. É provável o time do Atlético Mineiro, Everson, que fez grandes defesas no jogo passado, Saravia, Lianco, Alonso e Gustavo Scarpa ou Arana, Alan Franco, Alexander ou Igor Gomes e Gabriel Menino, Coelho, Rony e Hulk, tá? Então esse deve ser o provável time do técnico Cuca. Guilherme Arana, coxa esquerda, né, desfalque, né, provável desfalque. Patrick, lombar, Cadu, joelho direito e Caio Maia, joelho direito, tá? Eles também não têm pendurados. O árbitro, tá? Cara, é inacreditável o combo da arbitragem que colocaram pro Flamengo. É inacreditável. Gente, é inacreditável. É um pior que o outro. Eles colocaram o Rodrigo Klein, tá? Do Rio Grande do Sul. Rafael Rodrigo Klein tem muitos erros contra o Flamengo. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Rafael da Silva Alves. E o VAR, gente, é o Wagner Heuwey. O VAR é o Wagner Heuwey. Então, é Rafael Rodrigo Klein com Wagner Heuwey. Esse é o combo de juiz e VAR. Inacreditável. Olha, e o Flamengo continua sendo o trem pagador do futebol brasileiro. A gente vai utilizar o jogo contra o Ceará, o último jogo do Flamengo, para mostrar
onde que o Ceará ganhou ou não ganhou dinheiro, como foi esses jogos do Ceará contra os outros times que eles enfrentaram. O Flamengo lidera de, cara, uma vantagem impressionante. Ceará e Grêmio, 26.777 presentes, renda líquida R$ 128 mil. Ceará e Vasco, 22.693, renda líquida R$ 118 mil. Ceará e São Paulo, 46.929, um público bom, né? Renda líquida R$ 438.701. Ceará e Vitória, 14.918. Ceará Sport, 32.152. Ceará e Atlético Mineiro, público grande, tá? Nosso rival de hoje à noite, né? A rivalidade unilateral. 50 mil pessoas presentes, renda líquida R$ 270 mil. Ceará e Corinthians, 35 mil presentes, 35.410, renda líquida R$ 444. Ceará e Mirassol, 18.676, renda líquida menos 48 mil. Vocês verem que, né, a renda, vocês viram a renda, né, dos jogos, tá? Ceará e Flamengo, 57.887, a renda líquida 1.786.546. O Flamengo sustentando, né, os clubes que ele enfrenta, porque a renda vai lá para cima, a torcida dos times se interessa e também, né, o torcedor do Flamengo vai. É impressionante, tá? Então, gente, o Flamengo sendo aí o verdadeiro trem pagador há muito tempo do futebol brasileiro. Olha, a gente tem o Fabrício Kika também falando sobre a questão do estádio e eu achei importante a gente trazer aqui uma apuração. Eu conversei com fonte ligada à diretoria que me garante que, que na reunião de segunda-feira do Conselho, o que está marcado, realmente eu vi lá o que está marcado, é para falar sobre o Maracanã, o lucro que o Maracanã está dando, o sucesso da operação do Maracanã, e que nada tem a ver com uma desistência da construção do estádio por parte do Flamengo. O Flamengo está estudando, fazendo tudo. Eu já falei que o Flamengo tem que colocar uma data para começar as obras, que isso é muito importante, mas o Flamengo está estudando. O Flamengo não quer construir estádio? Não, não tem nada disso, tá? Eu achei importante a gente ouvir o que o Fabrício Kika, porque eu apurei essa situação de que o Flamengo não tem uma projeção, né, um planejamento para ser falado que vai desistir da operação da construção do estádio, tá? O que se fala é que vai falar do sucesso da operação do Maracanã. Isso aí, fato. Sucesso da operação do Maracanã, tá? Mas essa postagem, essa publicação aí do Lauro Jardim no jornal O Globo gerou, né, muita polêmica. Vamos acompanhar o que o Fabrício Kika falou, que foi inteligentíssimo também nessa análise. Reagir aqui com vocês. Que é uma discussão que vai além, assim, claro, por exemplo, tem algumas pessoas aqui que já estão se manifestando na live que tem uma visão muito curta e que acham que é uma questão de volta ao Landim, ou volta ao SAIBAP, etc. Ou o BAP não tem capacidade de fazer. A questão é o seguinte: o que foi feito pela gestão passada, o que foi a estrutura do negócio da gestão passada foi errada e colocou essa gestão numa situação difícil. O BAP, vamos imaginar, eu não acredito que seja isso, mas vamos imaginar que o BAP não queira o estádio. Não quer fazer o estádio, mas não quer admitir que não quer fazer o estádio. O BAP não vai criar, não consegue criar sozinho uma desculpa para não fazer o estádio. Para que o estádio não saia, vai precisar mais do que simplesmente o BAP dizer não quero. Ele vai ter que apresentar ao conselho que quer o estádio, vai ter que apresentar alternativas. Então, quando ele fala essa questão que ele teria que apresentar, ele está falando justamente do que comentaram, né, após a postagem, a publicação lá do jornal O Globo do Lauro Jardim, que ele teria que apresentar situações para não construir o estádio. Só que não é isso que está acontecendo. Ele está fazendo um estudo, que eu acho até que está sendo demorado, acho que poderia... E isso tem que ser feito de forma também, né, para o Flamengo não sofrer com perda de capital e não poder contratar jogadores, mas eu acho que precisa colocar uma data. Olha, nós vamos começar a construir tal dia. Nós vamos... eu sei que tem que ver se é viável primeiro, mas o torcedor, os conselheiros, os sócios, e aí a imprensa começa a noticiar dessa forma que foi noticiada, né, porque você não tem ali uma programação já feita. Eu quero deixar claro uma coisa, eu não estou aqui, a partir do momento
que houver uma indicação concreta de que o BAP pessoalmente não quer fazer o estádio, eu seria o primeiro a vir criticar aqui, ó. Não pode. Eu também. E sabe por que não pode? Não pode? Por uma coisa específica. Qualquer coisa relacionada com o estádio não é uma decisão do presidente do clube, é uma decisão do Flamengo. É isso aí. Tá. Por quê? Porque se o BAP, o Landim, dia 1º de janeiro de 2019, no outro canal, lá no Coluna, onde eu trabalhava, eu disse uma coisa importante. Eu já falava sobre o estádio, há 6 anos atrás. Eu disse o seguinte, abre aspas, naquela época, é responsabilidade do presidente do Flamengo ter uma alternativa ao Maracanã. É isso aí. E é mesmo o Maracanã dando lucro. Obrigação do BAP ter uma alternativa para o Maracanã, porque o Maracanã tem muitos riscos jurídicos. Talvez a solução não seja esse estádio que vocês viram na apresentação. Olha aí. Mas há muitos riscos jurídicos no Maracanã. Hoje o Maracanã está indo bem financeiramente, vai ajudar na construção do estádio do Flamengo, mas o Flamengo é refém de um contrato leonino, um contrato onde o Flamengo não tem a gestão do Maracanã. A gestão do Maracanã não é do Flamengo, é do governo do estado. Tem um órgão chamado CODEG, que é o que organiza as prioridades das datas. 2 representantes são do governo do estado e um é do concessionário. Olha que loucura. Hoje o Flamengo tem uma boa relação com o governo do estado. Amanhã Pode não ter. se sabe. É isso aí. Então, gente, olha só, o Flamengo precisa de opção, né? E a gente tem que cobrar. O estádio é uma obrigação o Flamengo construir uma opção, mesmo o Maracanã dando lucro. E a hora que, isso foi muito importante de falar, a hora que o BAP falar eu não vou construir o estádio, ou der qualquer sinal de que não vai construir o estádio, falar para o conselho e tal, o que fontes ligadas à diretoria dizem que em momento algum foi planejado que ele faria isso na segunda-feira, e a notícia que saiu no jornal O Globo, não, pelo menos por essas fontes, não procede. Eu vou escutar o Fabrício Kika sobre isso também. Quando ele deixar claro que não vai construir, aí é o momento de criticar. Aí eu acho que é o momento de criticar. Ele falou aqui do Flamengo ter uma opção, né, de construir um estádio talvez até menor, um estádio mais viável, não aquela coisa, né, esplendorosa, aquele estádio de 3 bilhões que foi apresentado, né? Falava 1,7 bilhão, mas ele mesmo falou que o estádio ali sairia uns 3 bi, o próprio Flamengo, o próprio BAP falou que aquilo ali que estava planejado, projetado, eram 3 bi, né? O Flamengo teria que buscar um estádio talvez que coubesse no seu bolso, isso é muito importante ser falado. A gente vai fazer uma live com o Kika essa semana para